perseguidos. Meus irmãos, nessa manhã iniciamos uma nova série de mensagens agora pela manhã e à noite, logo mais à noite, outra série. Olhando o seu boletim, na página 5, o aviso número 4, nós temos aqui aquilo que é conhecido como a grande ideia do livro de 2 Timóteo e a grande ideia do livro de Atos. Serão 2 séries positivas no livro inteiro, começando hoje. Eu peço aos irmãos que vejam aí no 4.1, hoje pela manhã, nós temos a grande ideia do livro da segunda carta de Timóteo, é que o crente deve suportar as provas do ministério, perseverando na palavra e na pregação. Vamos ler todos juntos? Essa é a grande ideia. O crente deve suportar as provas do ministério, perseverando na palavra e na pregação. Então hoje nós iniciamos essa caminhada lindíssima na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então quero convidá-los a olharmos para o contexto a qual Paulo se refere à sua segunda carta, olhando para o livro de Atos. Pastor, você vai começar a série em 2 Timóteo agora pela manhã pregando em Atos? Como assim? Sim, irmão, vamos para Atos, porque aqui nós vamos compreender um pouco do contexto a qual Paulo e Timóteo, em seu relacionamento, Paulo, apóstolo, um homem já idoso, no final de sua vida, quando Paulo escreve essa segunda carta, ao jovem pastor Timóteo, e Timóteo conhecia Paulo já há muitos anos, havia um relacionamento muito lindo entre Paulo e Timóteo. E nós temos aqui, nesse texto de Atos 14, 19 e 23, Paulo em suas viagens missionárias, e Timóteo já o conhecia. Então nós vamos hoje não adentrar na carta ainda propriamente dito, mas é uma preparação para o próximo domingo. Então eu quero convidá-los a olhar para o texto de Atos, capítulo 14, versículo 19 a 23. Vamos mais uma vez orarmos a Deus, pedindo que Deus fale aos nossos corações, naquilo que a sua palavra tem nos falar nessa manhã. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Obrigado, Pai querido, porque com alegria nós reconhecemos a Tua presença em nosso meio. E porque Tu estás aqui, ó Pai, nós temos vida, nós temos alegria, nós temos segurança do Teu amor, da Tua salvação. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que leremos agora e que nós possamos ouvi-la, compreender aquilo que o Senhor diz e colocarmos em prática em nossa vida. Em nome de Jesus que oramos, ó Pai, que essa série de mensagens na segunda carta de Timóteo seja extremamente, ó Pai, enriquecedora para a nossa caminhada com o Senhor, que possamos, ó Pai, de fato e coragem, perseverarmos na pregação, na palavra do Senhor, diante das provações, as lutas que encontramos na vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá então, Atos capítulo 14, 19 e 23, e assim nós vamos falar sobre o avanço do Evangelho. Eu quero que você olhe para o texto e pense nisso, avanço, ok? O avanço do Evangelho. Versículo 19, o apóstolo Lucas registra o seguinte: chegaram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Antioquia e Icônio são cidades, ok? Começando novamente. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e depois de anunciar o Evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em que havia crido. Queridos, Lucas, que registra, que escreve o livro de Atos, ele é um historiador, ele toma uma postura de uma pessoa que está escrevendo a história da igreja no seu começo. Nós temos aqui Lucas escrevendo, e ele tem uma profunda certeza, ele tem uma convicção. E a certeza de Lucas, quando ele analisa a expansão da igreja, é que os sofrimentos jamais
impedirão o avanço do Evangelho. Os sofrimentos jamais impedirão o avanço da Igreja de Jesus. Os sofrimentos jamais impedirão que eu e você permaneça seguindo a Jesus. Isso está muito claro para Lucas. Isso está muito evidente. O avanço do Evangelho é um fato, portanto, inquestionável quando nós olhamos para o livro de Atos. Lucas aqui, ele vai registrar como que um grupo pequeno de discípulos transformou o mundo de sua época. O livro de Atos nos apresenta toda essa narrativa histórica a qual haveremos de começar a trabalhar à noite. Já no segundo século, existe um estudioso da palavra, o nome dele é Tertuliano. No segundo século, Tertuliano diz algo muito interessante no contexto de martírio. Ele vai falar o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Exatamente comprovando isso, que por mais sofrimento, por mais que haja perseguição àqueles que creem em Jesus Cristo, essa perseguição, os sofrimentos, jamais impedirão o avanço do Evangelho. Para e pense um pouco na tua vida. Quantos sofrimentos você já passou? Tem passado, ou poderá ainda passar. Mas os sofrimentos que você já passou porque crê no Senhor Jesus não lhe impediram de continuar. Não é verdade? O quanto você tem perseverado na sua própria caminhada? Então, o primeiro ponto a ser colocado é que o avanço do Evangelho, ele sempre suscitará o sofrimento. O crescimento da igreja, a fidelidade à palavra de Deus, sempre suscitará sofrimento. Isso está onde? No versículo 19 e 20. Olha novamente o versículo 19 e 20. Olha só. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. O que temos aqui é esse registro muito claro, é que os opositores sempre eles aparecerão. Irmãos, nós temos que estar preparados para isso. Quando nós pensamos em nossa igreja, olhamos para a cidade de Pompeia, o desafio de evangelizarmos 17 mil pessoas que ainda não creem em Jesus, o desejo que temos de batizarmos novos convertidos. Esse ano nosso desafio, batizarmos 36 novas pessoas que crerão em Jesus. Quando nós consideramos a nossa projeção para 2022 e o nosso desejo de, ao longo desses 7 anos, batizarmos pelo menos 597 pessoas, nós temos que ter consciência que esse crescimento que desejamos, que pedimos a Deus, não será algo simples, que não nos custará nada. O crescimento da igreja, a expansão da igreja, ela resulta em perseguições, ela resulta em sofrimentos. Agora, quando nós olhamos aqui para Paulo, por que Paulo ele é apedrejado por judeus que vieram de Antioquia e vieram de Icônio? Quando nós olhamos para os capítulos anteriores, nós não vamos ler por uma questão de tempo, mas só folheie sua Bíblia, por favor. Tenha essa sensação de pegar a sua mão na Bíblia e folheá-la. Quando você olha no capítulo 13, do versículo 13 até o versículo 49, nós temos o apóstolo Paulo chegando em sua viagem missionária na cidade de Antioquia, da Pisídia. Então, nesses versículos, nós vamos encontrar Paulo indo até a sinagoga. Ele prega o evangelho na sinagoga por 2 vezes, e muitos judeus se convertem, mas muitos outros são extremamente contrários e já começam a planejar a perseguição de Paulo em Antioquia, mas Paulo foge. Quando você vai para o capítulo 14, dá uma olhadinha no capítulo 14, eles chegam na cidade de Icônio, e em Icônio, da mesma maneira, o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho, a ensinar. Os judeus, há conversão também de gentios, e nós temos uma grande multidão de pessoas crendo no Senhor Jesus, mas o versículo 2 e 5 do capítulo 14 nos mostra que há uma revolta dos judeus. Então, os judeus de Antioquia, da Pisídia, os judeus de Icônio, eles estão revoltosos. Eles não estão aceitando o fato de que Paulo anuncie, pregue Jesus Cristo como Messias. Então, isso vai gerar um complô contra Paulo. Paulo sai de Icônio e vai para a cidade de Listra, no capítulo 14, versículo 8 a 18.
Aí nessa cidade de Listra acontece algo espetacular, é que Paulo e Barnabé, pregando o Evangelho, um aleijado, ele é curado. E quando esse aleijado é curado, o povo daquela cidade de Listra começam a adorar Paulo e Barnabé dentro daquela cosmovisão da mitologia grega, achando que Paulo e Barnabé, eles eram semideuses. E Paulo fala: nós somos homens como vocês. Então nesse momento em que Paulo e Barnabé estão pregando, anunciando a palavra, vocês podem olhar aí, depois, versículo 14 a 18, do capítulo 14, nós temos Paulo e Barnabé rejeitando essa adoração e convocando o povo a reconhecer o único Deus, pregando Jesus. Então é neste momento que os judeus que saíram de Antioquia, passaram por Listra, chegaram em Icônio. Então é nesse momento em que Paulo é pego de surpresa, não dá tempo de fugir e é apedrejado quase à morte. Imagina, saem de Marília, passam por Oriente e chegam em Pompeia e não dá tempo de fugir. É isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é o momento em que o Evangelho de Deus está sendo pregado, eles são pegos de surpresa e Paulo é apedrejado ao ponto de ser considerado como morto pelos judeus. Quem aqui já levou uma pedrada? Levanta a mão. Agora a outra pergunta: quem aqui já deu pedrada? Mas gente, né? Eu já fiz os dois, já levei e já dei. Uma pedrada dói. Agora imagina você ser apedrejado ao ponto de parecer um morto. Imagine o quanto que Paulo aqui não ficou ensanguentado. O quanto Paulo aqui de fato ele não esteve no risco iminente de morte. O que precisamos considerar é exatamente isso: o Evangelho, o avanço do Evangelho suscitará sofrimento. Nós queremos crescer como igreja. Nós queremos e rogamos a Deus que haja conversões na cidade de Pompeia, que vejamos uma transformação maravilhosa de Deus. Mas, meus irmãos, precisamos estar preparados para as batalhas que virão. E outro fato também é que os sofrimentos jamais impedirão o avanço do Evangelho, mas há um segundo fator fundamental aqui, é que o avanço do Evangelho requer o fortalecimento dos discípulos e da igreja. Entendam isso. Nós precisamos estar conscientes: sim, vamos sofrer, vamos ter batalhas, vamos ter lutas. Isso não deve nos desanimar, não deve fazer com que venhamos parar, venhamos desistir. Não, temos que encarar os sofrimentos, temos que estar prontos a negar nossa vida por Jesus. Nós temos que estar prontos a nos mantermos fiéis à palavra de Deus. E nessa prontidão temos que tomar uma outra atitude. A atitude, a busca pelo fortalecimento de cada discípulo, de cada um de nós e da igreja como um todo, da liderança da igreja. Olha o versículo 20, a parte B, por favor, em Atos 14, que nós estamos trabalhando. Versículo 20, a segunda parte, como é que ele começa? Olha só: no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. O que aconteceu no dia anterior? Paulo foi apedrejado ficou quase como morto. Olha que interessante, Paulo, ele não ficou no dia seguinte falando: Deus, por que o Senhor permitiu isso, Deus? Eu estava pregando a tua palavra, eu estava fazendo o que era certo. Deus, como é que o Senhor não me protegeu? Paulo está fazendo isso? Paulo falou o seguinte: bem, eu já preguei o Evangelho, já conheci Jesus, agora eu vou tirar férias, vou descansar, eu vou passear, né? Eu vou para o resort, eu vou para o parque aquático, né? Eu vou esparecer um pouco. É isso que Paulo faz. O que ele faz no dia seguinte? No dia seguinte, olha que interessante. E depois, versículo 21. E depois de anunciar o Evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Percebe que ele está voltando? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22, olha aí. Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em que havia crido. Meus irmãos, é delícia
difícil perceber isso, como que Lucas, ele é detalhista. Então no dia seguinte, Paulo não reclama, Paulo não fica se esquivando de sua missão, mas ele é mais contumaz, ele é mais corajoso, ele é mais fervoroso, e vai a Derbe, e depois ele volta, ele cumpre a missão dele, ele segue as 4 cidades, Antioquia, Listra, Icônio e Derbe, e depois ao retornar, ele retorna fazendo o quê? Em Listra, Icônio e Antioquia, no versículo 22 é o quê? Ele vai fortalecer os discípulos. Irmãos, para que a primeira igreja Batista Pompeia seja uma igreja relevante na nossa cidade, uma igreja que faça diferença para o Evangelho de Deus, nós necessitamos ter cada membro da igreja, cada discípulo fortalecido em sua fé em Cristo Jesus, na sã doutrina. Cada um de nós precisamos amar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós precisamos de fato amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e forças. Então, o que precisa mudar na minha maneira de pensar para que minha vida agrade ao Senhor? O que precisa mudar na minha maneira de sentir? O que precisa mudar na minha maneira de agir? São os nossos pensamentos, sentimentos e ações corroborando, caminhando conforme é o propósito de Deus. É quando nós paramos para pensar nesse apedrejamento de Paulo que quase o levou à morte, eu me lembro de Gálatas 6:17. O apóstolo Paulo, não precisa abrir, vou rapidamente citar. Paulo vai dizer o seguinte em Gálatas 6:17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É impressionante isso. Paulo está dizendo à igreja da Galácia: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Certamente essas marcas de Jesus significam o sofrimento, o apedrejamento. Imagina a cicatriz que Paulo não tinha na testa. Você tem uma cicatriz? Imagina a cicatriz que Paulo não tinha nas costas, nos braços, nas pernas. Então ele está dizendo: olha para as minhas cicatrizes, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Certamente, meus irmãos, à medida que Paulo passava pela cidade de Listra, Icônio e Antioquia, da Pisídia, Paulo mostrava essas marcas. Paulo mostrava quanto que ele sofreu por Jesus. Certamente os discípulos de seu tempo tocaram, viram os cortes do apóstolo Paulo. E meus queridos, como nós precisamos ter discípulos fortalecidos, mas não somente discípulos fortalecidos, mas olha o versículo 23 agora. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Paulo não somente fortaleceu os discípulos, mas Paulo estabeleceu nas igrejas, nessas cidades, uma liderança crível, uma liderança espiritual irrepreensível. O que nós temos aqui, queridos, é a certeza de que a igreja de Deus ela é fortalecida à medida que os líderes da igreja são homens qualificados. Há uma liderança espiritual forte, homens que realmente se esmeram no trabalho. Certamente também mulheres, mas a liderança da igreja é masculina. E quando nós consideramos isso, meus irmãos, homens de elevada reputação e firmeza doutrinária estavam à frente dessas igrejas. Por que eu digo isso? Basta olharmos para a palavra. O que é que Paulo diz em 2 Timóteo? O que é que Paulo diz em Tito? Quais são as qualificações bíblicas estabelecidas para aqueles que almejam a liderança da igreja? São qualificações elevadas. Então, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado essa bênção aqui na nossa igreja em Pompeia. A primeira igreja Batista em Pompeia, ela tem uma liderança masculina muito forte. Eu louvo a Deus por cada homem que é líder. Também louvo a Deus por cada mulher que é líder, que é dedicada, que trabalha, que se esmera. Mas a nossa igreja hoje, nós podemos falar que nós temos zelado por isso, temos crescido nessa direção de uma liderança masculina crível, a qual a palavra de Deus pede. Temos muito ainda que avançar nesse sentido. Porque o que acontece? Paulo está fortalecendo quem? Discípulos e igrejas. Fortalece-se a igreja por meio da sua liderança.
É o que Paulo então está fazendo. Qual é a certeza de Lucas? Quando ele olha para a história de Paulo, os sofrimentos jamais impedirão o avanço do Evangelho. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Os sofrimentos jamais impedirão que a palavra de Deus seja pregada, anunciada. Os sofrimentos jamais impedirão que nós permaneçamos firmes em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 11, 28, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele vai falar assim: além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. O que Paulo está dizendo? O que pesa sobre mim é a preocupação com todas as igrejas. Então, como que uma igreja pode ser forte? Através de discípulos saudáveis e uma liderança saudável. Então, meus queridos, o que nós temos aqui nessa manhã é a certeza de que o avanço do Evangelho requer o fortalecimento dos discípulos e igreja. E a primeira igreja precisa continuar nesse bom caminho. Nós precisamos, irmãos, permanecer firmes, mesmo diante de oposições, mesmo diante de sofrimentos, mas a nossa convicção nunca deve ser abalada. Os sofrimentos jamais impedirão o avanço do Evangelho, o avanço da Igreja de Jesus. Nós, então, com isso precisamos estar comprometidos com a pregação da sã doutrina, pregação essa que resultará em oposição, resultará em sofrimento. No entanto, a certeza de que importa nos agradar a Deus do que aos homens. Importa-nos ver uma igreja sadia, saudável, vivendo o Evangelho e fazendo a diferença. Então, que assim possamos continuar, irmãos. Esse é daquilo que podemos dizer o pano de fundo da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo está sofrendo. Timóteo é um jovem pastor. Está iniciando no ministério, tendo a mentoria de Paulo. E Timóteo precisava ser fortalecido com essa palavra de Paulo. Então vamos nesse momento agora colocar nossa vida diante de Deus. Quero pedir que você apresente a Deus a sua vida, os seus desafios do dia a dia, quais sofrimentos você tem passado. Muitas vezes nossos sofrimentos podem ser dentro de casa, a esposa ou o marido que não é crente e se opõe ao Evangelho. Percebe como uma coisa muito real? Você pode estar sofrendo isso. A oposição vem dentro do próprio lar. O marido, a esposa, os filhos não querem nada com Jesus e muitas vezes querem atrapalhar ou querem prejudicar, mas permaneçamos firmes, porque os sofrimentos jamais impedirão o avanço do Evangelho de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque nessa manhã nós fomos encorajados a encararmos as lutas, os desafios, os problemas, os sofrimentos que proverão da nossa fidelidade à Tua palavra. Ó Pai, que diante das batalhas não venhamos esmorecer, não venhamos parar, não venhamos desistir, não venhamos, ó Deus, abandonar, mas possamos sim, ó Deus, perseverar, de modo que em todas as coisas tenhamos ser glorificados em nossas vidas. Abençoa-nos agora nas classes da Escola da Família, os cursos que teremos, ó Deus, que a nossa fé permaneça fortalecida na Tua palavra e possamos continuar, Deus, pregando o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe.